Morning audience. Bom dia, audiência. Let us speak to our Lord now. Vamos falar com o nosso Senhor agora. Great God, creator of heavens and earth, who has divinely appointed us this time this morning of worship to you. Grande Deus, Criador dos céus e da terra, quem tem divinamente determinado esta hora a nós esta manhã de adoração a Ti. May we, Lord, in our hearts surrender ourselves completely to your divine will. E que possamos, Senhor, em nossos corações nos render completamente à Tua divina vontade. And the working of the Holy Spirit in us to bring forth that which you would have us to know. E a operação do Espírito Santo em nós para trazermos aquilo que Tu desejas que saibamos. Our desire is to be better Christians and better representatives of you. Nosso desejo é de sermos melhores cristãos e melhores representantes de Ti. Will you grant this to us this morning as we wait upon Thee? In Jesus Christ's name, amen. Queiras Tu conceder-nos isto esta manhã, porquanto esperamos em Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Assentem-se. Yes. We are very happy to be here this morning again in the service of the great King. Sim. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui esta manhã novamente no serviço do grande Rei. We're sorry we don't have the room for the people. E lamentamos nós novamente por não termos lugar para as pessoas. But we're trying to make out the best we can under the circumstances. Porém, nós tentaremos fazer o melhor que pudermos sob as circunstâncias. Now, many have handkerchiefs and requests laying up here to be prayed over. Agora, muitos têm lenços e pedidos colocados aqui em cima para receberem oração. And I'm just laying them to one side, not that I'm ignoring them. E eu os estou simplesmente colocando de lado. Não que eu os esteja ignorando. But I pray for them after mainly like in tonight. Mas eu oro por eles depois que eu, principalmente, do mesmo modo, e esta noite. I will this morning and then tonight again. Eu orarei esta manhã e então esta noite novamente. Then I'll pray and wait upon the Spirit of God for healing. Quando então eu orarei e esperarei no Espírito de Deus pela cura. That's when I like to pray over the handkerchiefs and things. E é quando eu gosto de orar sobre os lenços e coisas tais. And on the special request, Billy gave them everyone to me. E a respeito dos pedidos especiais, Billy os entregou cada um a mim. There's about 300. Há cerca de 300. And I'm just left the rooms in. You see, I'm just getting them just as fast and everyone that I can get to. E eu acabo de sair dos aposentos, então, veja você, eu os pego o mais rápido e cada um quanto eu possa pegar. And I'll get to them just as quick as I possibly can. E eu os pegarei o mais rápido que me seja possível. I won't be able to get them all. Não poderei pegar todos. Just reach in and have to get one. It's so hard. It'll be this one, just like that. Simplesmente enfio minha mão e tenho que pegar um. Digo, Senhor, e será este? Exatamente desse modo. Because they're everyone needy, real request. Porque eles são, cada um, pedidos verdadeiros de necessidade. Something, no doubt, that we should talk together about. Algo sem dúvida que nós deveríamos falar juntos sobre isso. And sometimes the Holy Spirit may say a certain one that I read that keeps on my heart. E eu, a menos que, você sabe, às vezes o Espírito Santo pode falar sobre um que eu li, que permanece no meu coração. Or I go back to that again, hunt through there till I find it. Eu volto àquele novamente e procuro por lá até que eu o encontre. Otherwise, just casually take them. De outra maneira, apenas os pego casualmente. Now, we also want to say this morning and greet those who are out in the other parts of the country. Agora, nós também queremos dizer esta manhã e saudar aqueles que estão fora, em outras partes do país. We want to greet the folks this morning by the way of this telephone hookup. Nós queremos saudar o pessoal esta manhã por meio desta conexão telefônica.
to New York City, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona, com a cidade de Nova York, Beaumont, Texas, Prescott, Arizona, Tucson, Arizona, San Jose, California, Connecticut, Gainesville, Georgia, and New Albany, Indiana. Across the nation, São José, Califórnia, Connecticut, Gainesville, Georgia e New Albany, Indiana, através da nação. we're greeting you in the name of the Lord Jesus. Nós o saudamos no nome do Senhor Jesus. This morning in Indiana, it is a fair morning. Esta manhã em Indiana está uma manhã agradável. We had a rain last night which cooled the weather. Nós tivemos uma chuva ontem à noite que esfriou o tempo. And the tabernacle's packed out, and everybody's waiting with great anticipations for the Sunday school lesson. E o tabernáculo está lotado e todo mundo está esperando com grande expectativa a lição da escola dominical. I trust that the richest of God's blessings will be upon you out there. E eu confio que as bênçãos mais ricas de Deus estejam sobre vocês aí. And we're hoping soon as possible to make a way that we can have where we can bring all of us together. E esperamos o mais breve possível arranjar um jeito de podermos ter onde possamos nos reunir todos juntos. Maybe under a big tent, or I'm feeling real definitely led to preach on the 7 last vials in the Bible. Talvez sob uma grande tenda, onde estou sentindo muito definitivamente conduzido a pregar sobre estas 7 últimas taças na Bíblia. So now, so that we won't be too long on a great lesson this morning, Então, agora, a fim de não ficarmos muito tempo com uma grande lição esta manhã, I have sought the Lord, thinking what could I say, eu tenho buscado ao Senhor pensando o que eu poderia dizer, knowing that this may be our last service that we'll ever have. sabendo que este pode ser o último culto que teremos. The coming of the Lord is so close at hand. A vinda do Senhor está tão próxima. I see after that prediction made in California, there's houses out there and places sinking at the rate of 30 inches an hour. Eu vejo, depois daquela predição feita na Califórnia, há casas lá e lugares afundando na proporção de 30 polegadas por hora. Timbers cracking and breaking. Madeiramentos fendendo e desabando, They don't know what's doing it. e eles não sabem o que está causando isso. We are at the end. Nós estamos no fim. $100,000 homes sinking. Casas de $100 mil afundando. Thinking. I got big headlines in the paper, pictures that I hope to bring tonight, as I want to speak on something on that tonight. Eu tenho grandes manchetes no jornal, fotos, as quais eu espero trazer esta noite, considerando que eu quero falar algo sobre isso esta noite. And then tonight we have prayer for the sick. E então, hoje à noite, nós teremos oração pelos enfermos. Come in this afternoon, 5, 6 o'clock, or whenever it is. Venham hoje à tarde, às 5, 6 horas, ou quando quer que for. We're going to start early, I suppose, so that people can get away early. And receive your prayer card. Nós vamos começar cedo, eu suponho, para que as pessoas possam ir embora cedo e recebam seus cartões de oração. And we'll be praying for the sick tonight, the Lord willing. E nós estaremos orando pelos enfermos esta noite, o Senhor permitindo. Now, after prayerfully thinking, what must I do, knowing that someday I must answer for what I say here? Agora, pensando em espírito de oração, o que devo fazer, sabendo que um dia eu devo responder pelo que eu digo aqui. And I have decided, or felt led by the Holy Spirit, to speak this morning on prophecy, to kind of inform us. E eu tenho decidido, ou sentido guiado pelo Espírito Santo, a falar esta manhã acerca de profecia, como que é para nos informar. See, it's something that if we're not informed and anything happens, just
casually, we should know about this. É algo que nós, se não estamos informados e qualquer coisa acontece apenas casualmente, nós devemos saber a respeito disto. The Holy Spirit has given it to us to warn the people of the coming. O Espírito Santo tem nos dado isso, para advertir as pessoas das coisas vindouras. You know, the Bible said that God will do nothing except first He shows His servants, the prophets, Você sabe, a Bíblia disse que Deus não fará coisa alguma sem que primeiro revele aos seus servos, os profetas. and how that Jesus warned the people what would take place, E como Jesus advertiu ao povo o que aconteceria, how the prophets warned the people that would take place, como os profetas advertiam o povo do que aconteceria, and it behooves us now in the great hour that we're living to see what age we're living in and what's going to happen in this age. e se faz necessário para nós agora, na grande hora em que estamos vivendo, vermos em que era nós estamos vivendo e o que está acontecendo, o que vai acontecer nesta era. So one of these strange subjects that perhaps we've read many times, Então, um destes estranhos assuntos que talvez muitas vezes lemos it fell upon my heart to speak to the people about it this morning. caiu no meu coração para falar ao povo sobre isto esta manhã. Now, let us turn over in our Bibles to Matthew, the 24th chapter, and read a portion of the Word. Agora, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 24 e lermos uma porção da palavra. Pardon me. Perdoe-me. As a way of getting a context for our text and subject. Como uma maneira de conseguirmos um contexto para o nosso texto e tema. Now, remember, we are going to teach this as a Bible class. Slow, Agora, lembrem que nós vamos ensinar isto como uma aula bíblica. Devagar. get your pencils and paper. I've got many scriptures written down here that you might be able to put these down. Peguem seus lápis e papel. Eu tenho muitas escrituras anotadas aqui que vocês talvez possam anotá-las. And then go home and study them, for this is just like a Sunday school class. Então vão para casa e estudem-nas, pois isto é exatamente como uma aula de escola dominical. That we might know and be warned and prepared for the hours that we're living in. Para que possamos saber e estar advertidos e preparados para as horas em que estamos vivendo. In the book of St. Matthew, No livro de São Mateus, pardon me, perdoe-me, 24th chapter rather, beginning with the 15th verse, I wish to read a portion of His Word. versículo 24, ou capítulo 24, melhor dizendo, começando com o versículo 15, eu desejo ler uma porção de sua palavra. And when ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing in the holy place, E quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, estando no lugar santo, whoso readeth, let him understand. quem lê, entenda. Then let them which are in Judea flee into the mountains. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Neither let him which is in the field return back to take his clothes. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day.
E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. And except those days should be shortened, there be no flesh saved. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. For there shall rise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elected. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Behold, I have told you before. Eis que eu vou tenho predito. Wherefore, if they shall say unto you, Behold, he is in the desert, go not forth. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Behold, he is in the secret chamber, believe it not. Eis que ele está no interior da casa, não acreditei. For as the lightning cometh out of the east and shineth even into the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. For wheresoever the carcass is, there will the eagles be gathered. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Now for a subject, I would like to take the 24th verse to emphasize on this verse for our Sunday school lesson this morning. Agora, para tema, eu gostaria de tomar o versículo 24, enfatizar este versículo para a nossa lição de escola dominical esta manhã. And listen close while I reread this again. E ouçam com atenção enquanto eu releio isto novamente. For there shall rise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elected. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Now, for a subject this morning, or a text rather, I want to take the anointed ones at the end time. Agora, para tema esta manhã, ou melhor, texto, eu quero tomar os ungidos dos últimos dias. That's the subject that I wish to speak on, or the text. Este é o tema sobre o qual eu desejo falar, ou o texto. The anointed ones at the end time. Os ungidos dos últimos dias. I believe that we are living in the end time. Eu creio que estamos vivendo no tempo do fim. I think most anyone that the scripture reader or even a believer knows that we are now at the end of the history of the world. Eu acho que a maior parte das pessoas que o leitor da Escritura ou até mesmo um crente sabe que nós estamos no final da história do mundo. There will be no use of writing it because there won't be anybody to read it. Para nada servirá escrevê-la, porque não haverá ninguém para lê-la. It's at the end of the time. É o fim do tempo. Just when, I do not know.
Exatamente quando? Eu não sei. Just how long it will be? Not even the angels of heaven knows that minute or hour. Exatamente quanto tempo será? Nem mesmo os anjos do céu conhecem aquele minuto ou hora. But we've been told by the Lord Jesus that when these things that we see now begin to come to pass, then to lift up our heads, for our redemption is drawing nigh. Mas nos foi dito pelo Senhor Jesus que, quando estas coisas que vemos agora começassem a acontecer, então deveríamos levantar nossas cabeças, pois nossa redenção se aproxima. Now, what drawing nigh means, I do not know. Agora, o que se aproxima significa? Eu não sei. May mean, as the scientist said the other day on the television, speaking of the great thousands of miles break in the earth that's going to sink. Pode significar, como os cientistas disseram outro dia na televisão, falando a respeito da grande rachadura de milhares de milhas na Terra que vai afundar. He was asked the question, it could sink there. That's Los Angeles, the West Coast. Ele fez a pergunta, poderia afundar lá? Isso é Los Angeles, a costa oeste. And many of you seen how they followed it with radar. E muitos de vocês viram como eles a seguiram com radar. Went up through, broke in below San Jose, went across over into Alaska. E subiu rachou por debaixo de São José, atravessou até chegar no interior do Alasca, Out through the Aleutian Islands, about 200 miles out into the sea. pelas Ilhas Aleutas, cerca de 200 milhas mar adentro, Come back down into San Diego, went around in behind Los Angeles, and come up there. A great pocket. e desceu de volta a San Diego adentro, deu a volta por trás de Los Angeles e subiu lá, uma grande bolsa. And all these earthquakes we've been having is the volcanic hitting this great hollow dipper, like in there. E todos estes terremotos que nós temos tido é o vulcão golpeando essa grande concha oca, provavelmente, lá dentro. I can't call the name that they called it. Eu não consigo recordar o nome que eles o chamaram. However, when that shakes, that gives these earthquakes we've been having for years on the West Coast. Em todo caso, quando isso sacode, causa esses terremotos que temos tido há anos na costa oeste. Now, it's cracked all the way around. Agora está fendido por toda a extensão. And the scientist said, the man said to the other, that could fall in. E os cientistas disseram, o homem disse ao outro, isso poderia desabar? And he said, not could, but it will. Ele disse, não é que poderia, mas sucederá. Said, but not in our generation, perhaps. Disse, mas não na nossa geração, talvez. Said, in the next 5 minutes or the next 5 years. We don't know just when. Disse, nos próximos 5 minutos ou nos próximos 5 anos. Nós não sabemos exatamente quando. This week was sent me headlines in the paper, a big $100,000 homes cricking and cracking, the people moving away. Esta semana me foram enviadas manchetes de jornal de grandes casas de $100 mil trincando e rachando, as pessoas se mudando. And they don't know how to stop it. There's no way to stop it. E eles não sabem como impedi-lo, não há como impedi-lo. See, God can do whatever He wants to, and there's nobody can tell Him how to do it. Deus pode fazer o que Ele quiser, e não há ninguém que possa dizer-lhe como fazê-lo. You build homes, you can make scientific things, and God is a creator of science. Constrói-se casas, pode-se fazer coisas científicas, e Deus é o Criador da ciência. How are you going to stop Him? Como você vai impedi-lo? He can destroy the earth this morning by fleas if He wants to. Ele pode destruir a terra esta manhã com pulgas, se ele quiser. You realize He could speak fleas into existence and they'd be 40 miles deep in a half hour's time. Você compreende? Ele poderia fazer com que pulgas viessem à existência pela palavra e elas estariam a 40 milhas de profundidade dentro de meia hora. They just know to eat people right off the ground. Vem, não há... E devorariam as pessoas imediatamente na terra. He's God.
He just does as He will. He's sovereign in Himself. Ele é Deus. Ele apenas faz conforme Ele deseja. Ele é soberano em si mesmo. Now, seeing all this accumulation of evidence that the hour that we now live in Agora, vendo este acúmulo todo de evidência que é a hora em que agora vivemos, I think it's a good thing to rehearse these things and to draw them out since the seals has been opened and find out the truth of these things. eu penso que é uma boa coisa repassar estas coisas e destacá-las, uma vez que os selos foram abertos, e descobrir a verdade destas coisas. As God has been so loyal to us with His grace to show us these things. Porquanto Deus tem sido tão leal para conosco, com sua graça, ao mostrar-nos estas coisas. I want you to notice here in Matthew 24, Jesus used the term of Christ, the C-H-R-I-S-T-S, Christ. Eu quero que vocês notem aqui em Mateus 24, Jesus usou o termo Christos, C-R-I-S-T-O-S, Christos, Not Christ, but Christ, não Cristo, mas Christos, plural, not singular. Christ. plural, não singular, Christos. Therefore, the word Christ means the anointed one. Portanto, a palavra Cristo significa o ungido. And then if it's anointed, there will be not only one, but many anointed. The anointed ones. See? E então, se é ungidos, não haverá somente um, mas muitos ungidos. Os ungidos. Estão vendo? And otherwise, if he wanted to break it down so we would more or less understand it better, De outra forma, se ele quisesse simplificá-lo a fim de que pudéssemos entender melhor, he'd say, in the last days, there shall rise false anointed ones. ele diria: nos últimos dias se levantarão falsos ungidos. Now that seems almost impossible. Agora, isso parece quase impossível. See? The terms of anointed, Veja, os termos de ungidos. but notice the very next words, and false prophets, P-R-O-P-H-E-T-S, plural. Mas notem bem as próximas palavras. E falsos profetas. P-R-O-F-E-T-A-S. Plural. Now, anointed one is one with a message, Agora, ungido é alguém com uma mensagem. and the only way the message can be brought out is by one that's anointed, and that would be a prophet. Anointed, E a única maneira que a mensagem possa ser trazida é por um que seja ungido. E esse seria um profeta. Ungido. there shall rise false anointed teachers. Se levantarão falsos mestres ungidos. A prophet teaches what his message is. Um profeta ensina o que é a sua mensagem. Anointed teachers, but anointed people with false teaching. Mas pessoas ungidas com ensinamento falso. Anointed ones. Christ, plural. Prophets, plural. Cristos, plural. Profetas, plural. And if there is such a thing as a Christ, singular, then these would have to be anointed ones. Se há tal coisa como um Cristo singular, então estes teriam que ser ungidos. That their prophecy of what they were teaching would be the difference because they are anointed ones. Anointed. Que a sua profecia do que eles estivessem ensinando seria a diferença, porque eles são ungidos.
ungido. Now it's a Sunday school lesson. We want to try to bring this to a real showdown. Agora, é uma lição de escola dominical. Nós queremos tentar trazer isto ao ponto de mostrar os fatos. By the Scriptures. Not by what someone else has said about, but just reading the Scriptures. Pelas Escrituras. Não pelo que uma outra pessoa tenha dito a respeito disso, mas apenas lendo as Escrituras. You may say, how can this be? Você pode dizer, como pode ser isto? Would the anointed ones, what were they? Os ungidos seriam o que eles eram? Christ. C-H-R-I-S-T-S. Anointed Christ. And false prophets. Cristos. C-R-I-S-T-O-S. Ungidos. Cristos. E falsos profetas. Anointed ones, but false prophets. Ungidos, mas falsos profetas. Jesus said that the rain falls on the just and the unjust. Jesus disse que a chuva cai sobre o justo e o injusto. Now someone might say to me, do you believe that anointing on those people means that it's anointing of the Holy Spirit? Agora, alguém poderia dizer para mim, o Senhor crê que essa unção nessas pessoas significa que é a unção do Espírito Santo? Yes, sir. The genuine Holy Spirit of God upon a person, and yet they are false. Sim, Senhor. O genuíno Espírito Santo de Deus sobre uma pessoa, e todavia elas são falsas. Now listen close and see what he said. Agora ouçam com atenção e vejam o que ele disse. They shall show signs and wonders, insomuch that it would deceive the very elected, if it were possible. E farão sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam os próprios escolhidos. And they are anointed with the genuine Holy Spirit. E eles são ungidos com o Espírito Santo genuíno. I know this sounds very foolish, but we're going to take time and explain it by the Word. That's absolutely thus saith the Lord, the truth. Eu sei que isso soa bastante insensato, mas nós vamos tomar tempo e explicá-lo pela palavra, que isso é absolutamente o assim diz o Senhor, a verdade. Now, let's turn in our Bibles just a minute to Matthew, the 5th chapter, and begin with the 45th verse. Agora, vamos abrir nossas Bíblias apenas um minuto em Mateus capítulo 5 e começar com o versículo 45. And see now as we read for a few moments on these scriptures. E observem agora, enquanto lemos por alguns momentos nestas escrituras. If we get to here, well, we'll give you. E então, após chegarmos aqui, ora, nós lhes daremos... So if we fail to read all of them, then you get your Bible and also you can read them after we leave here and you go home. Então você, se nós falharmos em ler todas elas, então você pegue sua Bíblia e também você pode lê-las depois que sairmos aqui e você for para casa. And you read what the Bible says about it. E você leia o que a Bíblia diz sobre isto. Now, to take our time to get a basic fact, because I'm making a statement here that's astounding. Agora, para aproveitarmos nosso tempo, para conseguirmos um fato básico, porque eu estou fazendo uma afirmação aqui que é espantosa. How can the Holy Spirit anoint a false teacher? Como pode o Espírito Santo ungir um falso mestre? But that's what Jesus said would happen. Mas isso é o que Jesus disse que aconteceria. Now, Matthew, the 5th chapter, the 45th
fifth verse. Let's read now. Agora, Mateus capítulo 5, versículo 45, vamos ler agora. Let's begin a little behind it, the 44th. Vamos começar um pouco atrás, 44. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Pray for them that despitefully use you and persecute you, Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, that ye may be the children of your Father which is in heaven. para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. For he maketh his sun to rise on the evil and the good, Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, and sendeth rain on the just and the unjust. e a chuva desça sobre justos e injustos. The rain comes upon the evil as same as the good. A chuva cai tanto sobre o mal como sobre o bom. Now, to follow this up to another prophecy pertaining to this, may we turn now to Hebrews, the 6th chapter. Agora, para dar sequência a uma outra profecia relacionada a isto, podemos voltar agora a Hebreus capítulo 6. For the next follow-up verse on this where Paul, bringing back to mind the same thing that Jesus said. Para o próximo versículo sobre isto, onde Paulo traz de volta à mente a mesma coisa que Jesus disse. Paul speaking now Paulo falando agora, while you're hunting it, and you out in the broadcast, get your Bibles near you and a piece of paper, and look up this now. enquanto vocês o estão procurando, e vocês aí na transmissão, tomem suas Bíblias perto de vocês e um pedaço de papel, e procurem isto agora. Hebrews, the 6th chapter, Paul writing to the Hebrews, showing them the shadows and the types. Hebreus capítulo 6, Paulo escrevendo aos hebreus, mostrando-lhes as sombras e os tipos, Bring them from under Judaism into Christianity, trazendo-lhes de debaixo do judaísmo para o cristianismo, showing them how all the old things just foreshadowed the things that was to come. mostrando-lhes como que as coisas antigas eram apenas sombras das coisas que estavam por vir. Paul speaking now, Hebrews 6. Paulo falando agora, Hebreus 6. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, D-H-R-I-S-T, singular, Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, C-R-I-S-T-O, singular, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance, dead works, and of faith towards God. prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, Of doctrine, of baptism, and of laying on of hands, on of resurrection of the dead, and of eternal judgment. e de doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. And this will we do if God permits. E isto faremos, se Deus o permitir. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Spirit. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. I want to call your attention just a minute. You notice that's gift and not gifts? Eu quero trazer algo à sua atenção só por um minuto. Vocês notaram que é dom e não dons? Partakers are not the heavenly gifts, but the heavenly gift. Singer. Participantes dos dons celestiais, mas o dom celestial, singular. Christ, singular. Gift, singular. Cristo, singular. Dom, singular. Heavenly gift and made partakers of the Holy Spirit. Dom celestial. E se fizeram participantes do Espírito Santo. And have tasted
of the Word of God. E provaram da palavra de Deus. Tasted of what? Provaram o quê? The Word of God and the power of the world to come. A palavra de Deus e a virtude do século futuro. If they shall fall away to renew themselves again unto repentance, seeing they crucified to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. For, listen, the earth drinketh in the rain that cometh off upon it. Porque, ouça, a terra embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, To bring forth herbs, meat, for them by whom it is dressed receiveth blessings from God. para produzir erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada. Recebe as bênçãos de Deus. But that which beareth thorns, briars, is rejected, and is nigh unto cursing, whose end is to be burned. Mas a que produz espinhos, abrolhos, é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Now compare that with Matthew 5:24 again. Agora, compare isso com Mateus 5:24 novamente. Notice, Jesus said the rain and the sun comes upon the earth, that God sends it to prepare the food and the things for the peoples of the earth. Notem, Jesus disse que a chuva e o sol caem sobre a terra, que Deus manda para preparar o alimento e as coisas para as pessoas da terra. And the rain is sent for the food, the herbs. E a chuva é enviada para o alimento, as ervas. But the terriers, weeds being in the field, receive the same thing. Mas o joio, as ervas daninhas, estando no campo, recebem a mesma coisa. The same rain that makes the wheat grow is the same rain that makes the weeds grow. A mesma chuva que faz o trigo crescer é a mesma chuva que faz o joio crescer. How I had such a lesson on that one time when I first met the Pentecostal people. Que lição tremenda eu tive sobre isso uma vez, quando eu me encontrei com o povo pentecostal pela primeira vez. And it was a great lesson to me. E foi uma grande lição para mim. I seen two men, one never heard speaking in tongues before. Eu vi dois homens, um nunca tinha ouvido falar em línguas antes. One spoke in tongues, the other interpreted. Vice versa. Um falava em línguas, o outro interpretava, vice-versa. And would tell the truth. Say that there's many in here should repent tonight. E diziam a verdade. Diziam que há muitos aqui que devem se arrepender esta noite. There's women and men both. Há tanto homens como mulheres. And people would raise up and go to the altar. E as pessoas se levantavam e iam para o altar. I thought, how glorious. Eu pensei, quão glorioso. And then, with the little gift of the Holy Spirit, I talked to those men just, how in discernment, just a little way to find out. E então, com o pequeno dom do Espírito Santo, eu conversei com aqueles dois homens apenas, vocês sabem, como em discernimento, uma maneira de descobrir. And one of them was a genuine Christian. And he was a real servant of Christ. And the other one was a hypocrite. E um deles era um cristão genuíno, e ele era um verdadeiro servo de Cristo. E o outro era um hipócrita. And one of them, the one that was a hypocrite, was living with a black-headed woman running around with a blonde and had children by her. E um deles, aquele que era um hipócrita, estava vivendo com uma mulher de cabelos pretos, andando com uma loira e tinha filhos com ela. It was right there in the vision, couldn't be denied. Bem, estava ali mesmo na visão, não poderia ser negado. And I spoke to him about it. E eu lhe falei sobre isso. He looked at me and walked around the building. Ele olhou para mim e se foi pelo edifício. Now I was confused, sure enough.
Agora, eu estava confuso, com toda certeza. I thought it come into angels. Then I wonder if it wasn't among devils. Eu pensei que tivesse me encontrado com anjos. Então eu me perguntei se eu não estava entre demônios. How could this be? I could not understand it. Como isto poderia ser? Eu não pude entender. And for years I kept my hands off of it. E por anos eu mantive minhas mãos fora disso. But the one day, where George Smith, boy goes with my daughter, we went yesterday up to the old mill place where I go to pray. Até que um dia onde George Smith, o rapaz que namora minha filha, nós fomos ontem até o velho moinho onde eu vou orar. After being in there a couple days, the Holy Spirit brought this scripture back to me. E depois de estar lá um par de dias, o Espírito Santo trouxe esta escritura de volta para mim. For the rain cometh off upon the earth to dress it with herbs, but thorns and thistles live by that same rain, and whose end is to be burned. Pois a chuva cai muitas vezes sobre a terra para trajá-la com ervas, mas os espinhos e os abrolhos vivem dessa mesma chuva, e o seu fim é serem queimados. Living by the same life-giving resource of God. Vivendo do mesmo recurso vivificante de Deus. Then I understood that Jesus said, by their fruits they are known. Então eu entendi aquilo. Jesus disse, por seus frutos os conhecerei. Now, therefore, the rain dropping down upon the natural vegetation of the earth is a type of the spiritual rain which gives eternal life, dropping down upon the church. Agora, portanto, a chuva caindo sobre a vegetação natural da terra é um tipo da chuva espiritual que dá vida eterna, caindo sobre a igreja. For we call it the former rain and the latter rain. Pois nós a chamamos de chuva temporã e chuva tardia. It's a rain pouring out of God's Spirit upon His church. E é uma chuva jorrando do Espírito de Deus sobre sua igreja. Notice, it's a very strange thing here. Aqui está uma coisa muito estranha. See, when them seed went in the ground, however they got there, they were thorns to begin with. Vem, quando as sementes penetraram no solo, seja como for que elas chegaram lá, para começar elas eram espinhos. But there the wheat that went in the ground and the herbs were herbs to begin with. Mas o trigo que penetrou no solo e as ervas eram ervas para começar. And each herb producing itself over again showed that it was in the original beginning. E cada erva produzindo a si mesma outra vez, mostrando que estava no princípio original. And they will deceive the elected if it were possible. E enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Because they're getting the same rain, same blessing, showing the same signs, same wonders. See? See? Porque eles estão recebendo a mesma chuva, a mesma bênção, mostrando os mesmos sinais, mesmos prodígios. Vem, They will deceive or shall deceive the elected if it were possible. enganarão ou enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Now a thorn cannot help being a thorn, and neither can wheat help being a wheat. Agora, um espinho não pode evitar ser um espinho, e nem o trigo pode evitar ser um trigo. It's what the creator of each one determined at the beginning. É o que o Criador de cada um determinou no princípio. That's the elected. Se é o eleito. The same rain, A mesma chuva, the sun rises of a morning and spreads across the earth, as it had this earthen day that we live. o sol nasce de manhã
e se espalha pela terra quando ele teve esta terra e dia em que vivemos. And the sun, same sun that rises in the east is the same sun that sets in the west. E o sol, o mesmo sol que nasce no leste, é o mesmo sol que se põe no oeste. And that sun is sent to ripen the grain upon the earth, which our bodies are made from. E esse sol é enviado para amadurecer o grão sobre a terra, do qual nossos corpos são feitos. We are living by dead substance. That's the only way you can live. Nós estamos vivendo de substância morta. Esse é o único meio pelo qual você pode viver. And if something has to die every day, so you live. Natural. E se algo tem de morrer todo dia para que você viva, natural. Then isn't it true that if your body has to live by dead substance for natural life, Então, não é verdade que seu corpo tem que viver de substância morta para a vida natural? then you've got to have something die spiritually to save your spiritual life. Então, você tem que ter algo que morra espiritualmente para salvar sua vida espiritual. And God became material, flesh, and died that we might live. E Deus se fez matéria, carne, e morreu para que pudéssemos viver. There's no church, no other thing in the world can save you but God. Não há nenhuma igreja, nenhuma outra coisa no mundo que possa salvá-lo, senão Deus. That's the only thing that they live by. Essa é a única coisa da qual eles vivem. Now, run the scriptures. Agora, siga as Escrituras. Jesus is the Word. Jesus é a palavra. In the beginning was the Word, and the Word was made flesh and dwelt among us. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. In the beginning was the Word, and the Word is with God. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. And the Word was made flesh and dwelt among us. E o Verbo se fez carne, o qual viveu, habitou entre nós. And man shall not live by bread alone, for the physical, E nem só de pão viverá o homem, para o físico, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. mas de toda palavra que procede da boca de Deus. And you see, we live by the Word, and that is God. Então, veja você, nós vivemos da palavra, e essa é Deus. Now, the sun comes across and ripens the grain. Agora, o sol se espalha e amadurece o grão. Now, you cannot ripen it all at once. Agora, ele não pode amadurecê-lo todo de uma vez. As it goes on maturing, it constantly ripens until it comes to a full ear. À medida que segue, vai amadurecendo, constantemente amadurece, até que chegue a uma espiga completa. So is it today with the church. Assim é hoje, com a igreja. It started in its infancy, back in the dark age, where it's under the ground. Ela começou na sua infância, lá na Era das Trevas, onde estava debaixo do solo. It's grown now into maturity. Ela cresceu agora à maturidade. And we can see it perfectly, how that God, through nature, always, you cannot disturb nature. E nós podemos ver perfeitamente como que Deus, através da natureza, sempre você não pode desordenar a natureza. That's what's the matter today. Esse é que é o problema hoje. We're flying bombs and out there in that ocean, breaking it and busting it around with atomic bombs. Nós estamos lançando bombas e lá no oceano, destruindo-a e explodindo-a com bombas atômicas. You're just breaking more of that dirt off all the time, dropping into it. Sempre perturba-se a terra cada vez mais, afundando dentro dela. You cut down the trees, storms will take them. Derruba-se árvores, as tempestades os apanham. Dam up the river, it'll overflow. Faz-se barragem no rio,
ele transbordará. You've got to find God's way of doing things and stay in it. Tem que se encontrar o caminho de Deus e fazer as coisas e permanecer dentro dele. We've denominated people in the churches and organizations. Look what we got. Nós temos denominado pessoas nas igrejas e organizações. Olha o que nós temos. Stay in God's provided way of it. Fique no caminho provido de Deus para isso. But you see, He sends the rain back to our subject on the just and the unjust. Mas veja você, ele envia a chuva de volta ao nosso assunto sobre o justo e o injusto. Jesus tells you here now in Matthew 24, it would be a sign at the end time. Jesus lhe diz agora em Mateus 24 que seria um sinal no tempo do fim. Now, if this sign is only to be known at the end time, then it'll have to be after the opening of those seals. Agora, se este sinal é para ser conhecido somente no tempo do fim, então ele terá que ser depois da abertura daqueles selos. Vem? It's a sign of the end. É um sinal do fim. That would be when these things happen, it'll be at the end time. Isso seria quando estas coisas acontecem, será no tempo do fim. And it'll be a sign, now so the elected will not be confused in these things. E será um sinal agora para que os eleitos não estejam confusos com essas coisas. You see it? Você vê isto? Then it's got to be revealed. Exposed. Então deve ser revelado, exposto. Notice, both the wheat and the weeds live by the same anointing from heaven. Notem, tanto o trigo como o joio vivem da mesma unção do céu. Both of them rejoice over it. Ambos se regozijam por ela. I remember this, referring back to this instance, up there that day at the Greens Mill. Eu me lembro disto, referindo-me outra vez àquele exemplo lá, aquele dia no Greens Mill. I seen that vision come up. Eu vi aquela visão subir. And there was a great earth, and it had been all disced up. E havia uma grande terra, e ela tinha sido toda arada. There went a sower forth first. E lá ia um semeador primeiro. I want to keep that before you. Eu quero manter isso diante de vocês. Watch what goes forth first. Then what follows it. Observem o que vai primeiro, então o que segue. And as this man with white on came forth around the earth sowing seed. E enquanto este homem vestido de branco vinha pela terra, semeando semente, Then behind him come a man, dark clothes on, looked very sneaking, slipping along behind him, sowing weeds. então por trás dele vinha um homem vestido com roupas escuras. Parecia muito furtivo, andando de mansinho por trás dele, semeando joio. And as this taking place, then I seen both crops come up. E quando isto aconteceu, então eu vi ambas as culturas crescerem. And as they come up, one was wheat and the other was weed. E enquanto cresciam, uma era trigo e a outra era joio. And there come a drought. That one looked like both of them had their heads down just crying for rain. E veio uma seca, quando parecia que ambas tinham suas cabeças inclinadas, apenas clamando por chuva. Then there come a great cloud over the earth, and it rained. Então veio uma grande nuvem sobre a terra, e choveu. And the wheat raised up and said, Praise the Lord, praise the Lord. E o trigo se ergueu e disse, Glória ao Senhor, glória ao Senhor. And the weeds raised up and hollered, Praise the Lord, praise the Lord. E o joio se levantou e gritou, Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Same result. Os mesmos resultados.
both of them perishing, both of them going away. Ambos perecendo, ambos iam morrer. And then the wheat comes up and gets thirsty. E então o trigo cresce e fica com sede. And because it was in the same field, the same garden, the same place, under the same spout, E por estarem no mesmo campo, na mesma plantação, no mesmo lugar, sob a mesma torrente, there come up wheat and there come up tares by the very same thing. saiu o trigo e saiu o joio pela mesmíssima coisa. Notice, the same anointing water brings forth the wheat, brings forth the weed. Notem, a mesma água de unção que traz o trigo, traz o joio. The same Holy Spirit that anoints the church. O mesmo Espírito Santo que unge a igreja, That gives them desire to save souls. That gives them power to perform miracles. It falls on the unjust the same as the just. que lhes dá o desejo de salvar almas, que lhes dá poder de realizar milagres. Ele cai tanto sobre o injusto quanto sobre o justo. The very same Spirit. O mesmíssimo Espírito. Now you can't make it another way and understand Matthew 24:24. Agora, não se pode fazer de uma outra maneira e entender Mateus 24:24. He said, there shall rise false Christ, false anointed ones. Ele disse, surgirão falsos cristos, falsos ungidos, Anointed with the genuine thing, but be false prophets of it, false teachers of it. ungidos com a coisa genuína, mas serão falsos profetas disso, falsos mestres disso. What would make a man want to be a false teacher of something that's truth? O que faria um homem querer ser um falso mestre de algo que é a verdade? Now we get down to the mark of the beast in a few minutes, you'll see its denomination. Agora nós chegaremos à marca da besta em alguns minutos e vocês verão o que é a denominação. False teachers, false anointed, Vem. Falsos mestres, falsos ungidos, anointed Christ, but false teachers. cristos ungidos, porém falsos mestres. It's the only way you can see it. É a única maneira que se pode entender isso. Just like here, some time ago, I've quoted this. I might quote it because we're hooked up across the nation. Tal como aqui há algum tempo atrás, eu citei isto. Eu poderia citá-lo porque nós estamos em conexão através da nação.